E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá para resolver mais uma questão da UERJ, da SAUERJ 2021, que traz aí uma questão bem interessante relacionado à genética. Vem comigo? Vamos embora? Então, olha só. Estamos falando da UERJ de 2021. Não esquece, né, de dar esse like, se inscrever, ativar o sininho. Também, galera, é importante que você saiba que as questões desse exame de qualificação, eles estão em uma playlist, Gabarito UERJ 2021. Assim como tem qualquer outro, vai ter Gabarito UERJ 2022, Gabarito UERJ 2023, Gabarito UERJ 2024, primeiro exame de qualificação. Né? E aí por quê? Porque a UERJ 2021 teve só um exame único de qualificação. Né? Já outros anos, como 2024, 2025, 2020, né? Tem primeiro e segundo exame de qualificação, mas cada resolução eu tenho, né, um tópico da playlist. Então dá uma olhada nas playlists do canal que vão servir para te ajudar. Dá uma olhada também nas redes sociais aqui do canal, tem o TikTok, tem o Instagram, que são feitos de fato para poder te ajudar o tempo todo, né? Então, né, você vai ter outras formas de poder estudar também utilizando essas redes sociais, beleza? Fora isso, pessoal, você está vendo esse link aqui em cima, galera? Tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. E quando você clica nesse link, você tem acesso a essas informações, como por exemplo o curso Biologia para vestibulares, onde você tem aulas teóricas, aulas do que você deve focar em exercícios objetivos e discursivos. Você também pode ser membro do canal e o membro tem acesso a vídeos exclusivos, tudo para poder te ajudar. Ou também exercícios. E aí, galera, só para você entender, são mais de 4.000 exercícios objetivos com gabarito comentado, com categorias. Então está categorizado entre os temas, como você está vendo. Fora isso, galera, você também pode acessar, e não são só 10, 15 questões, olha, 100, 200, quase 300 questões, para você treinar o quanto for, para você não ser mais surpreendido por nenhuma questão de vestibular. E caso você erre, você tem um gabarito comentado para entender o porquê daquela resposta ser a correta. Perfeito? Fora isso, você também pode ter acesso ao material didático junto com esses exercícios. Caso você tenha dificuldade na parte teórica, então, poxa, tá ali para poder te ajudar. Ou, se você preferir, também tem acesso a material discursivo. E aí são muitas questões discursivas da UERJ, de outros vestibulares, cada uma com a caixinha de resposta para você poder escrever, seja manualmente, né, imprimindo, escrevendo, ou digitalmente, e depois você compara com um gabarito para entender se de fato você acertou ou não aquela questão. Beleza? Galera, tudo isso num preço muito bom, um preço extremamente acessível para você. Ok? Vamos lá para a questão 29. Considere uma mulher duplamente recessiva para dois genes, localizados em cromossomos diferentes. Grave essa informação. Eu tenho um gene, tenho outro gene, mas eles estão em cromossomos diferentes, que estão envolvidos na determinação de uma característica em seres humanos. Opa! Então nota, eu tenho dois genes em cromossomos diferentes para determinar uma característica apenas. O que a gente está falando sobre isso, hein? Né? Uma estrutura com, né, dois ou mais genes relacionados a uma característica. Isso é no caso um caso de interação gênica, beleza? Que pode ser herança quantitativa, herança qualitativa ou até, né, a epigenética, não. Meu Deus, epistasia, ó, quase que eu esqueço. Beleza? Então, são casos de interação gênica, né? Mas ele quer saber isso? Vamos ver, olha lá. No ovócito secundário dessa mulher, produzido a partir de divisões celulares normais, pode ser encontrado o seguinte arranjo de cromossomos para esses genes. E aí, galera, olha só, você não basta só entender a genética. Você tem que entender também o que? O processo de divisão celular associado à gametogênese. Olha só. Então é uma questão que, em tese, ela é simples, mas ela se torna complexa porque leva a vários assuntos intradisciplinares. Beleza? Mas nota, primeiro ele está falando dois genes. Olha a letra C. Você está vendo dois genes aí? Não. Beleza? Você está vendo um gene só. Você já elimina de cara a letra C.
Olha a letra D, pessoal. Você tem dois genes? Tem. Só que eles estão no mesmo cromossomo. Por quê? Porque essa bolinha aqui é um centrômero. Entendeu? Então é como se eu tivesse duas cromátides diferentes relacionadas ao mesmo cromossomo. É isso que ele está falando na questão? Não. Então, questão de biologia, principalmente, galera, ele te dá duas opções aí, geralmente duas, tá? Que você, pô, já elimina de cara, tendo um pouco de conhecimento. E essa nem precisava muito, né? Porque a questão ela já te falou. Agora, cabe você saber se é letra A ou letra B. Qual a diferença? Na letra A eu tenho um cromossomo simples, né? Para cada gene. Na letra B eu tenho cromossomos duplicados para cada gene, né? Nota que são dois cromossomos, cada cromossomo com duas cromátides. Aqui são dois cromossomos, cada cromossomo com uma cromátide. Perfeito? Show de bola. Vamos, obviamente, né, não só dar o gabarito, mas fazer um breve resumo sobre o assunto, que eu acho que interessa você para próximas questões, beleza? Falando primeiro da ovulogênese, também chamada de ovogênese. Às vezes eu vejo o termo oogênese também, tá? Como é que ocorre esse processo? Primeiro, começa no período germinativo, quando você está dentro da barriguinha da sua mamãe. Você, que eu estou falando do sexo feminino, né? Beleza? Então lá, você tem as células germinativas, né? Que são diploides, dois N's. Através de mitoses, né? Elas vão se desenvolvendo, formando ovogônias. Essas ovogônias, elas vão, né, ainda multiplicando no período germinativo, só que algumas delas podem sofrer um processo de crescimento, né? Quando ocorre esse crescimento, né, uma célula aumenta de tamanho, nota, isso não é divisão celular, isso é um aumento de tamanho somente, tá? Então, ela vai se tornar o ovócito 1. Nota que o ovócito 1, ele ainda é diploide, ele ainda é 2N, tá? A partir daqui, pessoal, vai acontecer a meiose. E aí é importante você entender que nós temos duas meioses, sendo a primeira reducional, a segunda equacional. Ou seja, a primeira meiose reduz o número de cromossomos pela metade, a meiose 1, e a meiose 2 ela mantém o número de cromossomos que já existiram, né, que são oriundos da meiose 1, tá? Então, nota, a célula 2N, o ovócito 1, é o que vai sofrer a meiose 1 e vai gerar duas células haploides, duas células N, né, que a gente chama de período de maturação, beleza? E aí, uma célula é o ovócito 2, outra, nesse caso, é o glóbulo polar ou corpúsculo polar. Glóbulo polar ou corpúsculo polar ele não vai ter função aparente, né? Afinal, é um resquício da meiose como um todo. O ovócito 2 é o que a gente tem que se ligar, porque é ele que depois vai se tornar um gameta. Porque o ovócito 2 ele vai sofrer a meiose 2. A meiose 2 que mantém o número de cromossomos, ou seja, se era haploide, se era N, vai se transformar numa outra célula N também haploide, beleza? E uma outra célula que é o outro corpúsculo polar. Ou seja, no final da história eu vou ter três corpúsculos polares ou glóbulos polares e um gameta feminino, que nesse caso é chamado de óvulo. Só para fins de curiosidade, se você que está me assistindo, que é do sexo feminino, você nunca ficou grávida na vida, isso significa que você nunca teve óvulo na vida. Porque o que você libera na ovulação é o ovócito 2, não é o óvulo. E ele só vai se tornar óvulo quando houver o processo de fecundação. Se não houver, ele vai degenerar e aí, né, você pode eliminar, absorver ou pode eliminar no processo de menstruação. Beleza? Show de bola? Então, curiosidades à parte. Agora, falando da segunda lei de Mendel, que é essa parte que é importante para responder essa questão, também chamada de lei da segregação independente, ou herança simultânea de diversos pares de características, ele diz o seguinte: os fatores entende como genes, tá? Para duas ou mais características, segregam-se no híbrido, separam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente dos gametas onde se combinam ao acaso, beleza? Bem, e aí as proporções e tudo mais. Cara, mas nota o que você precisa saber para essa questão. Ele está falando ovócito secundário. Ovócito secundário que sofreu a meiose 2? Não, ele vai sofrer para se tornar óvulo. Então ele sofreu a meiose 1, beleza? Se ele sofre a meiose 1, nota,
A meiose 1 e meiose 2, você tem que entender o seguinte: o que ocorre na anáfase de cada um? Na anáfase da meiose 1, ocorre separação dos cromossomos homólogos, beleza? Ou seja, metade de cromossomo vai para um lado, metade de cromossomo inteiro vai para o outro. Esses cromossomos duplicados, tá? Por isso que ela é reducional. Porque se eu tenho, sei lá, 20 cromossomos, vai ser 10 para um lado, duplicado, 10 para o outro duplicado. Ou seja, com duas cromátides cada um, beleza? Bem, na meiose 2, o que acontece? Cada uma dessas células, que agora tem 10 cromossomos, no meu exemplo, tá? Elas vão separar as cromátides irmãs. E é por isso que eu mantenho o número de cromossomos. Esses cromossomos agora não vão serão mais duplicados, serão cromossomos simples, mas isso ocorreu mantendo o número de cromossomos. Vão ter 10 cromossomos cada célula. Perfeito? Então nota, mas isso é quando ocorre a meiose 2. Ocorreu a meiose 2? Não. Só a 1. Então os cromossomos ainda continuam duplicados, ou seja, cada um com duas cromátides. Onde a gente observa isso? Na letra B. Beleza? Esse é, de fato, o gabarito. Primeiro, que ele fala, né, que os genes estão, cada gene em cada cromossomo, ou seja, isso obedece às leis de Mendel, que se estivesse no mesmo cromossomo, aí seria caso de linkage, né, que não obedeceria à lei de Mendel. Mas nesse caso obedece, por isso que eu falei da lei de Mendel. Fala sobre a gametogênese como um todo, em especial a ovulogênese, e também fala do processo de divisão celular, entendeu? Então, nota, você associa vários assuntos para chegar nesse gabarito final. Mas e aí, consegui te explicar? Você conseguiu entender? Ficou com alguma dúvida? Comenta aí, né? Isso aqui vai ser muito importante para eu entender de fato como é que eu posso te ajudar em próximos vídeos, beleza? Também não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, dá essa moral porque eu faço com muito amor e carinho, sempre buscando te ajudar aqui, beleza? Espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Vou ficando por aqui, um grande beijo, boa semana, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.